O que você teria visto em Constantinopla no milênio, durante a chamada Era de Ouro do heróico imperador Basílio II? Será Constantinopla brilhando novamente em sua antiga glória, como nos dias de Constantino ou de Justiniano? Os monumentos de Constantinopla foram reconstruídos e agora restaurados ao antigo esplendor? Os antigos fóruns de Teodósio, Arcádio e de Constantino foram agora reconstruídos? As antigas estátuas da antiguidade foram restauradas e a velha cidade brilhou novamente como um farol de luz no meio das trevas da Idade Média? Bem, queridos amigos da história romana tardia, veremos neste vídeo que a resposta é mais complicada do que gostaríamos. Então, como Constantinopla aparecia durante a Era de Ouro, por volta do ano 1000? Até agora, não só investigamos como a cidade de Roma mudou de seu auge em 320 d.C. para a completa desolação e ruína dos primórdios da Idade Média, cerca de 3 séculos depois, mas também investigamos como Constantinopla mudou durante o curso de sua longa história urbana. Desde os primeiros dias, quando ainda era uma colônia grega, até a Bizâncio romana, a cidade fortificada de Septímio Severo, a nova Roma de Constantino, a Constantinopla de Justiniano por volta de 540 d.C., a Constantinopla dos primórdios da Idade Média de 800 d.C. Nesse último período, por volta do ano 800 d.C., descobrimos como surpreendentemente ruim era o estado da cidade e que muitos dos antigos monumentos já começavam a se deteriorar, como discutido neste vídeo aqui. Mas isso é compreensível, afinal, o 8º século fazia parte da Idade das Trevas do Império Romano Oriental. Constantinópolis, nesses tempos, havia encolhido drasticamente em termos de população, depois que o Império perdeu o Egito e o Levante e estava sendo atacado de todos os lados. As remessas de grãos do Egito cessaram e a população diminuiu, atingindo ponto baixo por volta de 750 d.C. Muitos dos antigos monumentos da cidade já não eram mais mantidos, ou se pudessem, eles optaram por não fazê-lo. Em vez disso, eles foram usados como pedreira para material de construção, toda vez que um antigo edifício do grande passado imperial desabou. Esta prática, chamada spolia, era muito comum e também a conhecemos muito bem da Roma pós-imperial. Mas o Império nos séculos seguintes se estabilizou e agora, no 10º século, algo absolutamente notável aconteceu. O Império Romano viu um fascinante ressurgimento, algo que muitos haviam considerado impossível para aquela época. Durante esses anos, o imperador Basílio II reinou sobre o Império Romano e, sob seu governo, o Império cresceu novamente em grande medida. Sua regra foi, na verdade, a mais longa regra de qualquer imperador romano, ainda mais longa do que a regra de Augusto, o primeiro imperador de Roma. Augusto reinou por 41 anos, enquanto Basílio II reinou por incríveis 49 anos. Agora que o Império viu sua notável ressurreição para velhas glórias, como Constantinopla se transformou durante esses tempos? Bem, uma transformação óbvia foi, é claro, a população da cidade. O pico populacional de Constantinopla foi provavelmente durante o reinado de Justiniano, antes que a peste se espalhasse em 541. As estimativas da população variam de acordo com o estudioso que você perguntar, mas o excelente estudioso Cyril Mango estimou o pico da população entre 400.000 e 600.000 pessoas. Até 750, esse número havia diminuído para menos de 100.000, possivelmente até 50.000. Assim, grandes áreas da cidade foram abandonadas. Mas na renascença do Império, lentamente começando após o ano 800 d.C. e ganhando impulso sob Basílio II, a cidade tinha agora alcançado níveis de população quase tão altos quanto durante os dias de Justiniano. Assim, se você viajasse para Constantinopla do ano 1000, ficaria bastante impressionado ao ver as ruas novamente cheias de pessoas, como nos velhos dias do Império Romano. A população no ano 1000 provavelmente estava novamente em torno de 500 mil, o que representa uma recuperação realmente notável. Então, mas e a cidade em si?
como a cidade parecia. Se você acreditar em algumas reconstruções 3D e artistas 3D que recriam Constantinopla, pode-se estar inclinado a acreditar que a cidade voltou a parecer como nos dias de Justiniano. Que os antigos monumentos que estavam em grande parte em ruínas em 800 d.C. foram restaurados. Se você caminhasse pela Mese, a rua central de Constantinopla, veria os antigos fóruns imperiais de Teodósio, Arcádio e Constantino em esplendor antigo restaurado. Que você possa visitar os banhos de Aquiles e Soixipus como nos velhos tempos. Você poderia se maravilhar com o antigo templo clássico do Capitolium no Filadélfia. Que você possa visitar o Stratégio e se maravilhar com o obelisco central. Que você poderia subir a colina para a antiga Ágora de Bizâncio e ver os templos antigos restaurados brilhando em nova luz. Bem, amigos da história romana tardia, Constantinopla era realmente grande novamente no ano 1000, mas em uma forma muito diferente da que muitas reconstruções gostariam de nos fazer acreditar. E por favor, curta esse vídeo e se inscreva para não perder nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do Império Romano Tardio. E, por favor, considere apoiar nosso trabalho no Patreon ou através da associação do YouTube, pois a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. E temos 2 novos membros do César, Stephen Papas e Georgi Cachel. Muito obrigado, Stephen e Georgi, por apoiarem este canal de forma tão generosa. Isso realmente me ajuda muito com o canal, e também quero agradecer a cada um que está apoiando este canal de qualquer forma. Espero que a maioria se orgulhe. Obrigado, amigos. Então, como podemos imaginar Constantinopla do ano 1000? Bem, a cidade já se transformará no que nós chamamos de uma cidade medieval. A paisagem urbana da cidade era agora muito diferente da antiga capital imperial dos dias de Constantino ou de Justiniano. Mesmo durante os dias de Justiniano, a cidade já havia mudado, e certamente parecia menos pagã do que durante os dias de Constantino. Na época de Justiniano, os antigos templos na Ágora já haviam começado a cair em ruínas e provavelmente foram reutilizados como material de construção. Ocorreu com diversos outros prédios pagãos. Toda vez que um desses prédios desabava, era extraído para uso como material de construção. No reinado de Basílio II, ocorreram reparações e novas construções, sim, é verdade. No entanto, as reparações foram realizadas apenas no Palácio Imperial do próprio imperador, no hipódromo, porque durante aqueles dias ainda servia como um lugar central de encontro e assembleia, e nas muitas igrejas e mosteiros da cidade. Os aquedutos também foram reparados sob Basílio II, mas apenas para encher os tanques de abastecimento de água. No entanto, os antigos banhos, fontes e ninféias nunca foram reparados. Novos edifícios construídos também eram bastante diferentes em estilo arquitetônico em comparação com os antigos imperiais, e mais próximos do que muitos historiadores chamam hoje de bizantino. Mas, e isso é muito importante para entender, todos os novos edifícios construídos eram igrejas, mosteiros, hospitais ou moradias para os residentes da cidade. Isso pode ser reconstruído construindo registros desses tempos. Nenhum antigo edifício imperial foi reconstruído, exceto os mencionados acima. Os termas antigos, os antigos banhos romanos de Soixipus, de Aquiles ou de Constantino, estavam em desuso desde o cerco de 626, quando os aquedutos da cidade foram cortados. A partir daquele momento, os banhos, assim como as muitas fontes da cidade, foram abandonados. Os aquedutos foram reparados em 768. No entanto, os banhos, as ninféias e outras fontes nunca foram reparados e caíram em ruína e também foram extraídos para material de construção. Até o ano 1000, portanto, não teríamos mais encontrado nenhuma pista dos antigos banhos de Soixipus ou dos banhos de Aquiles. Da mesma forma, os antigos fóruns imperiais da cidade também começaram a cair em ruínas já no século VII d.C. E já por 750, esses fóruns eram usados como mercados para gado ou animais de criação. E aqui também,
em vez de reparos e restaurações, cada vez que uma coluna antiga ou um edifício antigo da época de Constantino ou Justiniano desabasse, era imediatamente saqueado para material de construção. Os únicos edifícios que foram mantidos em bom estado eram, logicamente, igrejas ou edifícios eclesiásticos em geral. Assim, até o milênio, a cidade já havia começado a se autocanibalizar, muito parecido com o que aconteceu em Roma. Consequentemente, a paisagem urbana e a arquitetura do 1000 já eram muito diferentes daquela do 540 e ainda mais diferentes daquela do 330 quando Constantinopla foi inaugurada. A cidade agora era verdadeiramente medieval na aparência, o que significava que, em vez de uma aparência clássica greco-romana com muitos templos, colunas, arcos monumentais, banhos, anfiteatros, fontes e ninféias, em vez de tais edifícios, agora se veriam muitas igrejas, mosteiros, hospitais, cemitérios e moradias da população. Apenas a área ao redor do Palácio Imperial, perto do hipódromo, ainda lembraria o grande passado imperial. O próprio palácio ainda era mantido em reparo, assim como o Augustion, a praça central da cidade, a coluna de Justiniano ainda estava de pé, e, é claro, o hipódromo. Aqui, no antigo núcleo da cidade, ainda havia o lembrete de que Constantinopla era, de fato, a mesma capital do Império Romano que Constantino escolheu como sua residência cerca de 700 anos antes. Mas se você caminhasse pelo mês de oeste a leste no ano 1000, você encontraria os antigos fóruns de Teodósio, de Arcádio e de Constantino já em muito mau estado, em grande parte em ruínas e usados como mercados. Gado e outros animais eram trazidos através dos fóruns e a casa do Senado no Fórum de Constantino já havia sido abandonada há muito tempo e provavelmente também havia sido saqueada para material de construção. Os antigos templos na Acrópole já haviam desaparecido, sendo reutilizados de alguma forma para construir novas igrejas ou para reparar o Palácio Imperial. Assim, não encontraríamos mais nenhum templo de pé naquela época, nem mesmo o Capitolium ainda estava de pé durante aqueles dias. Ele também começou a cair em ruínas após o século VII, e assim suas colunas também provavelmente foram reaproveitadas em alguma igreja ou no Palácio Imperial ou no hipódromo. Assim, vemos que, apesar de Constantinopla do milênio ter sido realmente gloriosa novamente ter crescido em termos populacionais quase ao seu tamanho anterior, a paisagem urbana, no entanto, era muito diferente. Em vez de uma capital imperial romana de aparência clássica greco-romana, agora encontraríamos uma cidade medieval que seria imediatamente reconhecível como muito medieval. À exceção do Palácio Imperial, da Hagia Sophia, do Augustion e do Hipódromo, todos os outros edifícios do passado estavam em ruínas ou já não existiam mais. Em vez disso, Constantinopla havia renascido em uma forma diferente como uma cidade-capital medieval que superava todas as outras capitais da Europa naquela época. E se você estiver interessado em como Constantinopla aparecia por volta do ano 800, você pode assistir a este vídeo aqui, no canto superior direito. Mas se você estiver mais interessado em Constantinopla durante a época de Constantino, você pode assistir a outro vídeo no canto inferior direito. Eu agradeço novamente a todos os amigos da história romana, gratias tibi a go amici e bene valete.